Olá, é com grande prazer que estou aqui para trazer uma mensagem após um pedido, na realidade, um pedido de Anitinha para mim é uma ordem. Então, Anitinha, no dia, no local que você precisar de mim para a gente fazer a obra do Senhor, pode contar comigo, certo? Meus queridos, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje estou gravando esse vídeo aqui, hoje é o dia 3 de novembro, e algo que vem tocando muito em mim é o fato de o dia 31 de outubro, ele passou recentemente agora, que foi o último final de semana, do sábado para o domingo. E me chama muita atenção que o dia 31 de outubro é muito conhecido por ser o Halloween. O Halloween nada mais é do que a festa das bruxas, né, como falam. E aí todo mundo acha bonitinho, todo mundo se fantasia. Mas o dia 31 de outubro também é uma data muito importante, que é a data da Reforma Protestante. Nós, como os cristãos, deveríamos ter sempre claro o que foi esse movimento, o que foi essa mudança de chave que aconteceu há 503 anos atrás. Houve uma grande revolução, iniciada por Martinho Lutero. E quem foi Lutero? Lutero, ele foi uma pessoa que, sua juventude inteira, ele sempre sentiu um chamado de Deus, mas nunca soube como executar. E aí, certo dia, Lutero estava andando em cavalo, começou uma grande tempestade, ele caiu do cavalo, estava chovendo muito, e os raios chegando perto dele, e aí ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa dizendo: Senhor, se eu sair dessa daqui, eu vou entregar minha vida a ti e vou te servir. E isso, na época, a promessa que ele fez foi até para um santo. E ele não morreu naquele dia. E quando ele saiu dali, ele chegou em casa, ele que estava estudando, estava fazendo faculdade de Direito, ele abandonou a faculdade de Direito para se dedicar ao estudo da palavra do Senhor. E aí ele entrou no monastério, ele virou um monge, começou a estudar a palavra do Senhor, e ele começou a ver que para o Senhor bastava a misericórdia e o amor. E aí ele começou a se aprofundar ainda mais, chegando a tal ponto que ele começou a dar aula nas faculdades. E para vocês terem noção, ele fazia aquilo com tanta convicção, com tanto amor. E quando a gente faz algo que realmente a gente ama fazer, é diferente. Para vocês terem noção, eu particularmente nunca vi uma aula de um determinado professor ser tão boa para que os alunos espalhem a notícia lá fora, e além dos alunos da sala, outras pessoas de fora da faculdade, outros alunos de outras salas da faculdade e pessoas que nem mesmo eram da faculdade iam para a aula para assistir às palavras e os ensinamentos de Lutero. E aí ele, se aprofundando ainda mais na Bíblia, ele começou a discordar do pensamento da época. Ele pregou lá as 95 teses na porta da igreja. E aí aquilo gerou uma grande revolução na época, e ele começou a divulgar ainda mais o evangelho, sendo que o Papa, os bispos, começaram a ficar preocupados com a proporção que isso estava tomando, e acabaram mandando uma carta para ele, já que ele era um monge. Olhe, se retrate tudo isso que você está dizendo, porque senão você vai ser considerado um herege. O que é um herege? É todo aquele que não prega o verdadeiro evangelho. Mas Lutero estava tão convicto de quem era Deus na vida dele, e por ele ter estudado profundamente a Bíblia, do que representava, o que Deus pensava dele e o que qualquer outro homem pensava dele. Então, o que foi que ele fez com a carta que ele recebeu do Papa? Ele simplesmente, em praça pública, pegou a carta e jogou na fogueira. No que ele jogou a carta na fogueira, misericórdia. Imagina você pegar a carta de um Papa e jogar na fogueira na frente de todo mundo. Então ele começou a ser perseguido. No que ele foi perseguido, ele precisou se esconder, ele ficou algum tempo escondido. E durante esse período que ele ficou escondido, o que foi que ele fez? Ele pegou a Bíblia e começou a traduzir para várias línguas.
Então ele foi uma pessoa que foi ativa no reino de Deus, uma pessoa que fez a diferença no reino de Deus. Não simplesmente uma pessoa que foi pela boiada. Ele quis se aprofundar no conhecimento. E eu acho interessante que eu estava vendo um dia desse um vídeo que falava que essas panelas que são que não gruda, né? É alguma coisa que a gente vai cozinhar. Vem um manual na panela que fala que para de fato ela não grudar, a gente precisa, assim que abre a panela, a gente precisa botar uma camada de manteiga, pincelar em toda a panela, deixar ela esquentar lá por 3 minutos e quando ela começar a queimar a gente tira, enxuga, porque nesse primeiro momento vai ativar o antiderrapante dela, o antigrudar, eu não sei a palavra bem ao certo. Mas veja, a panela ela vem com o manual, mas nós temos o hábito de vamos fazendo que a gente vê no que é que dá. E o que Martinho Lutero fez foi exatamente ler o manual da vida. Quando Martinho Lutero ele simplesmente começou a estudar o manual, ele começou a ver que maneiras que vários cozinheiros mandam a gente cozinhar que não era bem assim. E para a reflexão de todos, eu queria trazer os 5 solos da igreja. O que são os solos? Após a Reforma Protestante, e esse solo não foi bem criado por Lutero, mas foram outros pais da igreja que se aprofundaram para definir esses solos, que são o quê? Solo Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fé e Só Deo Glória. Que isso significa o quê? Somente as Escrituras, somente a Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Após essa reforma protestante, se a gente for pegar esses 5 solos, que é como se diz, a gente vê que tudo da reforma protestante vai estar bem resumido nesses 5 pontos, certo? Mas antes da gente adentrar aqui, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Vejam o que diz. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. 15. E ele morreu por nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. O que Martinho Lutero fez foi, ele não viveu mais para ele viveu para o Salvador. Ele entendeu que o propósito de vida que nós temos aqui é exaltar o nome do Senhor. E aí, vindo aqui para os 5 solos que eu comentei, o primeiro é sola Escritura, somente a Escritura, que preza exatamente que a Bíblia, ela por si só, ela é a única revelação divina. Apenas pela Bíblia, a palavra de Deus, é que nós vamos chegar à salvação. Nós precisamos ter domínio na nossa arma, que nós chamamos a Bíblia da nossa espada. Por quê? Porque é através da Bíblia que nós guerreamos, e que para um bom guerreiro guerrear, ele precisa saber manipular a sua espada. Não adianta eu ter a melhor espada do mundo se eu não tenho resistência no pulso para segurar, se eu não sei me defender, se eu não sei o movimento para atacar, porque existe em todo o movimento postura para a gente ter uma postura de atacar e ao mesmo tempo estar se defendendo. Então tudo isso é o manejo da nossa arma. Então nós precisamos ter a plena convicção que para nós defendermos a nossa fé, a Bíblia ela é
A Bíblia é o nosso Google, digamos assim. Ela é a fonte das nossas informações, tudo provém dela. O que muitos fazem é pegar outros livros alternativos e se confiam muito em outros livros, sendo que outros livros compõem também pensamentos de outros autores e, por muitas das vezes, diverge do que está escrito propriamente na palavra do Senhor. E para que a gente entenda o que Deus está querendo nos dizer na palavra, todas as vezes antes de ler a Bíblia, nós precisamos pedir a revelação do Espírito Santo, nós precisamos pedir que Deus nos revele a palavra dele, para que nós possamos entender o que de fato ele quer que nós entendamos. A Bíblia é um livro vivo, ele se renova diariamente. Muitas pessoas pensam que, mas Túlio, eu já li, eu não entendo. A Bíblia, de fato, existem vários livros que não são tão fáceis, não são tão compreensíveis. Por isso que é importante a gente estar lendo em comunhão, aprendendo uns com os outros, para que possamos tirar dúvida uns dos outros. Mas é fundamental também termos o nosso momento individual. A gente precisa dobrar o nosso joelho na nossa cama e orar no nosso canto, no nosso silêncio, sem ninguém precisar saber. Mas é importante também nós crescermos em conhecimento. E o conhecimento fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E por isso que é importante, a gente precisa ter o nosso conhecimento individual e precisamos adquirir conhecimento coletivo. Porque imaginem que nós somos um vaso. Nós, sendo um vaso, nós estamos cheios. Para que nós possamos ser restaurados, transformados, é preciso que a gente esvazie um pouco desse azeite dentro do vaso, para que possa entrar um novo azeite, metaforicamente falando. Então, para que nós possamos nos encher mais do Espírito Santo, nós precisamos falar dele. E não adianta ficarmos isolados em nossas casas. Eu sei que estamos vivendo um momento único no nosso tempo, que é essa pandemia, que muitas pessoas deixaram de ir para as igrejas, dizendo, não, mas eu estou com a Bíblia aqui, eu faço minha oração sozinho em casa. De fato, é importante, é válido, é muito bom. Mas a gente tem que ter cuidado também, que a gente precisa estar em união. Imagina se Cristo, se existisse a Bíblia na época, se tão somente Cristo pegasse a Bíblia e ficasse no canto dele. Não, mas eu estou orando, eu estou fazendo a nossa parte. A missão que Cristo deixou para nós foi: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso que ele quer de nós. A gente precisa, há momento para tudo, há momento de aprender, absorver, e há momento de praticar. Nós também não podemos achar que nunca estamos preparados. Deus não escolhe também os preparados. Ele capacita os escolhidos. E acredite, você é um escolhido. E a gente precisa sempre estar atuando. Existem muitas pessoas sedentas. E muitas das vezes nós mesmos que estamos pregando, nós estamos sedentos. Porque nós também temos problemas. Também temos dias que nos sentimos mais fragilizados. E existem dias que nós somos os pastores, existem dias que nós somos as ovelhas. Não, melhor, existem dias que somos pastores, mas todos os dias somos ovelhas. Todos os dias nós aprendemos com os outros e alguns dias nós ensinamos. Mas, através da Escritura, no primeiro solo, nós precisamos criar uma nova identidade dentro de nós para que nós possamos refletir o que Deus quer que reflitamos. Em comportamento, em olhares, e tudo isso nós vamos aprender através do conhecimento profundo, leitura, oração. Tudo isso vem em cima das Escrituras para Lutero poder enfrentar o Papa, queimou a carta do Papa. Ele só fez isso porque ele estava muito bem embasado na palavra de Deus. E para vocês que não sabem,
Existe um estudo que fala que aqui em Pernambuco, não é na África não, é aqui em Pernambuco, nós temos pelo menos 30 tribos indígenas que existem dialetos que não, eles não falam português. Existem pelo menos 30 tribos pernambucanas indígenas que não existem traduções da Bíblia. Então imagine, existem 30 povos que já foram missionários lá, falaram do Evangelho de Cristo, porém ainda assim, ainda não existe uma palavra, um livro que eles possam deixar lá para que eles leiam. Por quê? Porque não existe tradução para esses povos. Então existem muitos povos ainda que não foram alcançados. E a nossa missão está evangelizando, a nossa missão está sempre tentando disseminar a palavra do Senhor em todos os lugares. A gente sempre pensa que para a gente cumprir o chamado de Deus a gente precisa ir para distante, mas não. Muitas das vezes é o nosso vizinho de porta que está precisando. Muitas das vezes a gente mora no mesmo bairro de 1, 2, 3, 4, 5 hospitais, mas nós nunca nos disponibilizamos a ir a um hospital. E cara, quanto dever para fazer. Quanta coisa a gente precisa fazer e quão pouco nós fazemos. E é nessas horas, Senhor, que eu te peço misericórdia por ser tão pouco ativo no teu evangelho. Esse momento agora é mais de uma oração, meu com Deus. Quão pouco nós fazemos. Tudo que fizermos é pouco comparado ao imenso amor, comparado à imensa glória, comparado a quem Deus é em nossas vidas. Isso tudo só foi o primeiro solo, mas eu vou ser mais rápido por conta do horário, tá? O segundo solo fala exatamente solos Cristos, que é exatamente somente a Cristo. O que Lutero viu, inclusive ele viu que quando ele fez a promessa ao santo, na época quando ele fez essa promessa, né? Antes ele ter um conhecimento mais profundo de quem Deus é, ele entendeu que solos Cristo, que existe apenas um mediador. Pastor Lucinho, Lucinho Barreto, bastante conhecido aí, né? Ele às vezes fala uma frase que eu acho engraçada, que ele fala: pra que eu vou falar com um palhaço se eu posso falar com o dono do circo? Tipo, é mais ou menos a analogia que ele quer fazer. Pra que a gente vai falar com intermediário se a gente pode falar com Deus, né? Então assim, só existe um mediador entre o homem e Deus, Jesus. A gente não precisa, a gente tem livre acesso ao Pai. A gente não precisa estar intermediando por outros. Não precisamos de mediadores. Deus, ele nos deu esse livre acesso de graça. É como se a gente trabalhasse na prefeitura e pra gente, Deus é tão maravilhoso que ele nos deu livre acesso para a gente falar diretamente com o prefeito. A gente não precisa falar com o gerente para depois subir com o gerente geral, para depois ir para um diretor, para depois ir para um secretário, para depois ir para o prefeito. Não. É como se Deus ele nos deu acesso. Olha, eu morri na cruz, então eu estou falando uma metáfora, eu acho que todos estão entendendo. Você pode vir falar diretamente comigo, com o prefeito. E é isso que o grande ensinamento que Cristo deixou para nós, somente Cristo. Então nós temos esse total acesso a Ele. E é 24 horas, isso é que é massa. É 24 horas. Tem gente que acreditava que não, eu vou deixar para orar de madrugada porque parece aquele sinal de internet. De madrugada funciona melhor. Mas assim, a gente pode ligar qualquer hora para Ele. A gente pode orar qualquer hora para Ele. E Ele vai estar nos ouvindo. Ele vai estar nos respondendo. E a gente precisa ter a sensibilidade espiritual dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, das nossas narinas, para que a gente possa senti-lo, o que Ele quer falar com nós, para que Ele abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós podemos compreendê-lo. Então todos os dias peça a Deus: Senhor, dai-me sabedoria, para que eu possa entender o que Tu queres de minha vida. E ainda que eu não entenda, por favor, coloca as luzinhas piscando assim, umas setinhas, Túlio, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a esquerda.
E quantas vezes Deus está praticamente com as setinhas piscando assim, quando a gente tá na estrada à noite, que tem umas setinhas, né, piscando. E eu peço muito a Deus, Deus, me perdoa, eu tenho dificuldade de entender muitas das vezes o que tu queres da minha vida, mas por favor, não desiste de mim, tem misericórdia, insiste, insiste, insiste. Por favor, até eu entender, me dá resiliência para eu continuar buscando, para eu entender o propósito do teu chamado, tu queres na minha vida. Fortalece-me, Senhor. Então é exatamente isso que fala que é somente Cristo. E fazendo paralelo aqui também, semana passada eu vi uma notícia que fala sobre aquela modelo, ex-modelo Andressa Urach, ela que estava fazendo há um tempo aí um enxerto na coxa, estava fazendo algum procedimento na coxa e teve uma infecção e ela quase morreu e ela tinha volta com, enfim, com demônios, e ela viu tanta coisa que ela, no mesmo momento que ela estava sendo atormentada por demônios, chegou um momento que ela começou a pedir ajuda a Deus e ela viu um anjo lá no quarto dela, e depois desse dia ela entregou a vida a Deus. Ela saiu da prostituição, sendo que assim, ela dentro da igreja, desde 2016 ela se converteu, virou pastora, sendo que ela começou a se decepcionar com tanta coisa que acontecia dentro da igreja que se revoltou e saiu. De fato, a igreja é um local onde existem pessoas e as pessoas são falhas. Mas ainda bem, menos mal, que ela tem a convicção que a comunhão dela com Cristo nada mudou, a fé e o amor dela por Cristo, mas que precisa ser tratado todo esse sentimento que ela está, porque ela diz que não quer mais voltar para a igreja. Isso é muito perigoso, porque quando a gente pensa que nós somos autossuficientes para comungar a nossa fé sozinhos, solitários, a gente se afunda que a gente nem percebe. A igreja é o melhor local onde a gente pode estar, ainda que seja um local com pessoas falhas, seja um local com pessoas que muitas das vezes julgam, mas aí cabe ao nosso discernimento e pedir orientação a Deus para que nos direcione a ser resiliente na nossa igreja, ou se for o caso, até a gente vai para uma outra igreja que Deus, no momento certo, e a gente não pode chutar o pau da barraca quando a gente bem entender, mas que no momento certo que Deus permitir que a gente possa ir para uma outra igreja para nos fortalecer. É muito complicado quando a gente está na igreja que mais nos distancia de Deus do que nos aproxima, e a gente precisa ter muita sabedoria. A caminhada do Evangelho, Deus é perfeito, mas o homem é falho, e eu já vi muitas pessoas se irritarem com Deus, se afastar de Deus por falhas humanas de pessoas, de lideranças dentro da igreja. E cabe a nós, cristãos, embaixadores da palavra de Deus, tá orientando, dando força, dando palavras de ânimo para que essas pessoas não chutem o pau da barraca. O terceiro solo é sola gratia, só a graça, que apenas pela graça de Deus e pela misericórdia que nós somos salvos. Nós não somos salvos por nenhuma obra que nós fazemos, não é pela obra. Antigamente acreditava-se que se a gente fizesse muita coisa para o reino de Deus, a gente seria salvo. Mas não, por mais que nós façamos, pela graça de Deus que nós somos salvos. Algo que é fato nenhum de nós somos merecedores de ser salvo, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus é que nós somos. E o homem é salvo porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo. Nós não merecemos, nós sozinhos, nós não conseguimos alcançar a salvação. Apenas através de Cristo, pela misericórdia, pela graça de Deus, é que nós podemos alcançar essa salvação. O quarto solos é sola fé, que é somente pela fé. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, por causa de Cristo.
Por isso que a palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. Muitas pessoas pensam que o fato de a gente estar servindo a Deus, que a gente tem que receber alguma coisa de volta, alguma gratificação. De fato, se Deus quiser abençoar, Ele vai abençoar. Mas vamos pensar da seguinte maneira: o filho do homem veio para cá, ele não tinha um travesseiro para dormir. O filho do homem disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O filho do homem, ele era rico de tudo aquilo que o dinheiro não podia comprar. E ele era feliz. Ele tinha um propósito. Ele via sentido na vida. E tudo isso pela fé inabalável. E isso é que nós precisamos cultivar. É a nossa fé, a nossa comunhão. E o que é a fé? Qual a definição da fé? Lá em Hebreus 11:1 diz que a definição da fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é a gente acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza que existe e que vai acontecer. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê, se sente. Tem até uma frase que me marcou muito lá naquele filme, esqueci agora, mas que fala, a fé é como o vento. Você não vê o vento, mas você sente. Você sente. E é isso, eu sinto Deus arder, a chama dele em meu coração. Por mais que existam dias que a gente está sentindo fragilizados, sentindo a chama um pouquinho meio fria, mas diariamente a gente precisa estar cultivando a nossa fé, tendo a plena certeza que Deus está conosco. Semana passada, meu chefe pediu demissão e agora é o momento do desabafo. Meu chefe pediu demissão e eu cheguei em casa conversando com a minha esposa, eu disse, cara, tô triste, meu chefe foi demitido. Eu tinha conversado com ele e ele disse que ano que vem eu iria ser promovido. E eu fiquei me lamentando, aí de repente chega minha varoa, chega minha esposa e disse, meu amor, me diga uma coisa, a sua fé está no seu chefe ou a sua fé está em Deus? Na hora que ela falou isso, para mim foi uma voadora assim no meio do meu peito. Pense numa voadora. Na hora que ela falou isso, eu, ô glória! E assim, eu vi que realmente eu estava me confiando muito no meu chefe porque ele tinha falado algo. Mas assim, os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. O que Deus tem planejado em minha vida não vai acontecer com a saída ou não desse meu chefe. E glória a Deus por todas as coisas. Então, por mais que nós conheçamos a palavra de Deus, é sempre bom a gente estar andando com pessoas que compartilham da mesma fé para que possa estar fortalecendo uns aos outros. E encerrando somente a glória, só lhe deu glória, nós afirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-la sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Tudo o que façamos é tudo passageiro. Nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó. Nós somos tão temporais, nós perdemos tanto tempo no nosso curto espaço de tempo que nós estamos vivos aqui na Terra e abrimos mão muitas das vezes da nossa salvação que é eterna para prazeres temporários mundanos. E a gente precisa estar sempre com a mentalidade de que a glória de Deus é o que importa. Se tudo o que fizermos for para a glória de Deus, nós estaremos no caminho certo. Nós não nos envaideceremos, nós não seremos pessoas orgulhosas, nós não seremos pessoas rudes, porque nós
teremos sempre a plena convicção que toda honra e toda glória é de Deus. Se nós respiramos, glória a Deus. Se nós estamos trabalhando, ainda que nós reclamemos dos nossos empregos, mas nós temos empregos. E Deus cuida de nós quando a gente pensa que não tem saída, Ele sempre dá alternativa. E Deus jamais fecha uma porta quando Ele não tem outra já aberta, preparada para a sua vida e da sua família. Meus irmãos, fechem todos os olhos. Vamos orar encerrando. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa reflexão, por essa mensagem, Senhor. Abençoa cada irmão em Cristo aqui presente, Pai. Renova as forças. Restaura a saúde, Senhor. Dá esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que a fé vai ser restaurada e fortalecida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço.